Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos fazer aqui uma atividade sobre uma interação com a plataforma do Copernicus Browser, uma plataforma onde nós temos acesso aqui às imagens do Sentinel, tá certo? Então uma plataforma bem interessante para a gente interagir, coletar os dados e trabalhar em outras plataformas, né, como QGIS, tá? Outros SIGs, tudo bem? Bom, posterior a isso, então nós iremos trabalhar também alguns índices espectrais, tá certo? Então, a título de exemplo, nós vamos trabalhar com a região de Areado, aqui no sul de Minas Gerais, num ano onde teve muita seca, tá? Em 2021, e depois quando nós tivemos, então, um ano mais chuvoso, né, que foi 2023. Tá? E isso impactou diretamente no volume da represa do Lago de Furnas. Então, nós vamos trabalhar dois índices, tá? O NDVI, que é bem conhecido, é o índice de vegetação pela diferença normalizada, tá? E o NDWI, tá? Que é o índice de água, tudo bem? Então, que ele vai então trabalhar aí com a identificação de massa d'água, beleza? Muito bem, pessoal. Então, primeiramente, vocês podem digitar aqui o Copernicus, né, browser, e a gente vai acessar. Bom, então, primeiramente aqui, né, eu sugiro fortemente, né, que vocês façam o cadastro aqui na plataforma, tudo bem? Para a gente poder interagir de uma forma melhor, tá? Com a própria plataforma. Vou fazer aqui então o meu login, tá? Então tem lá como se diz, vai ter um cadastro, né, que vocês vão precisar preencher, é algo bem tranquilo, tudo bem? E aí depois vai aparecer aqui para vocês fazerem um login. Então vou logar. Bom, como essa plataforma ela é da Agência Espacial Europeia, da ESA, então é evidente que ele vai jogar a gente aqui para a Europa, tudo bem? Então eu já posso vir aqui para o Brasil, tá? E eu vou aqui então escolher aqui a minha região de interesse. Estou aqui então no sul de Minas Gerais, aqui nessa região. Bom, nós temos aqui algumas formas, né, para a gente poder interagir aqui com a plataforma, né? E ela é bem interessante nesse sentido. Bom, a primeira é para a questão de visualização, tá certo? Então, antes disso, né, eu posso selecionar minha área de interesse, tá? Então, aqui eu posso justamente pegar essa área aqui, né, de areado, tá? Então, ele já vai identificar, certo? E aí, para visualizar, eu posso então escolher a primeira data, tudo bem? Bom, as datas vão ser essas aqui, ó. Então, a primeira data, essa aqui, ó, 5 de julho de 2021, tá? Eu vou aqui escolher julho, né? Aí, ó, 5 de julho de 2021. Então, aqui ele processou, tá? E aqui eu posso vir aqui em ADD, tá? E é interessante porque ele vai aparecer algumas opções bem bacanas aqui para a gente poder comparar depois, né? Então, primeiro, posso colocar a primeira da cor verdadeira, ó, ele já está aparecendo aqui. Deixa eu só tirar esse retângulo. Esse retângulo é só quando eu for coletar a imagem mesmo, né? Por enquanto a gente vai só visualizar. Bom, tá aqui, né? E aí eu posso aqui colocar
Tem outras, por exemplo, a composição de falsa cor, olha só que interessante, né? Olha só, né? As macrófitas, né? Aqui com essa cor aqui do vermelho, né? Um infravermelho próximo. O índice de vegetação, tá? Esse NDWI aqui que é bem interessante também. E esse aqui para essa diferença eu achei bem legal, tá? E aí eu posso também, tem outros aqui até para classificação de imagem, ele faz também, né? De uma forma bem prévia, né? Enfim, vou deixar esse NDWI aqui, né? Que me interessou bastante, né? Aqui para essa escassez hídrica, né? Aqui da região. Isso. Tá aqui o NDWI, né? Eu posso colocar Add to Compare, tá? E aí então ele já vai para a lista, né? Bom, e aí eu posso aqui novamente na data, eu vou colocar agora a segunda data. A segunda data diz respeito do dia 16 de maio de 2023. Então, vem aqui, para maio de 2023. Aí, ó. É interessante que nessa plataforma ele mostra já as janelas aqui de passagem do Sentinel, né? Então, ela é muito interativa, muito bacana de se trabalhar. Então, aqui no dia 16 de maio, olha só, ele já jogou inclusive no próprio NDWI, né? Que é onde eu estava dando uma olhada. E aqui eu também posso vir para o Edit Compare, tá? Se vocês quiserem, né, pode vir aqui no falsa cor também, né, ó, ele vai rodar, né, na cor verdadeira, certo? O NDVI, né? E só para... Então vocês podem fazer várias comparações aqui. Eu vou voltar aqui para o NDVI e vou colocar aqui também para o Edit to Compare. Bom, e aí, pessoal, vocês podem vir para cá, ó. Olha que interessante, ele já colocou aqui dois, aqui nessa janelinha, para a gente comparar, tá? Então, ele tem aqui as duas imagens, tá? Então, eu acho que nesse sentido é bem didático. Então, essa aqui de 16 de maio de 23, né? Que foi o período mais chuvoso, e o de 5 de julho de 21. E aí, olha só, ele tem quando eu clico e arrasto aqui, ó, ele tem como se fosse uma cortina aqui, ó. Que aí, então, ele mostra, ó, essa diferença aqui, tá vendo, ó? Posso até aproximar um pouco mais, né, para mostrar, por exemplo, aqui, ó. Olha só, tá vendo, ó? Período da escassez hídrica aqui, ó, com NDWI. Bem interessante, né? Aqui próximo, então, a areado. Olha só, né? A massa d'água, né? Pode ser correlacionado aqui, por exemplo, com um mapa de pluviosidade para as duas épocas, né? Então, algo aí bem bacana, né? Então, eu particularmente gosto bastante, tá? E aí vocês podem, por exemplo, salvar as imagens, né? Para um relatório eu acho que é legal, né? Elas não são georreferenciadas, mas até para vocês trabalharem em escolas, né? No ensino médio, próprio fundamental, eu acho que é bacana, né? Então, que você pode colocar aqui, por exemplo, essa primeira aqui, ó, ele vai fazer o download da tela, né, que eu coloquei, né? Então essa tela que eu coloquei diz respeito a 2023. Então posso até colocar areado 2023. Faço aqui o download, né? Ele vai abrir então o areado 2023, tá? E aí, ó, a hora que eu venho aqui, ó, por exemplo, justamente para fazer esse mecanismo aqui, ó, sem mudar a tela, vocês podem também vir aqui para o download, e aí vocês podem salvar como areado, por exemplo, 2021. Tá? Então aí vamos ter as duas imagens. Tá? Vou tentar mostrar aqui. Primeira imagem. Tá?
E essa é a segunda imagem, ó. Tá certo? Ó, a primeira imagem e a segunda imagem, tá vendo? Ó. A gente nota também, se vocês olharem bem, né, os tons, né, que a gente tem aqui de verde, não é o foco do NDWI, mas olha só, ó, né, no período com mais chuva, né, a gente nota a paleta de verde, de vegetação, né, e no período de mais estresse hídrico, né, uma menor presença, né, dessa paleta verde escura, tá vendo? Certo, pessoal? Muito bem. Bom, feito isso, então agora, de fato, para pesquisa, né, então aqui no Search, tá, eu posso, antes disso, agora para coletar as duas imagens mesmo, tem esse formato que eu gosto de pegar essa área aqui, ó, né, ao invés de usar o lápis, eu acho mais fácil a gente desenhar aqui com um retângulo, né? E tem uma opção aqui que eu nunca usei, né, depois a gente pode usar também, de colocar aqui uma área de interesse. Agora eu não sei se é um KML, enfim, tá? Mas eu vou colocar aqui desse modo, ó, tá certo? E aí eu vou, olha só, ele já dá uma prévia, né, da área, né? 2.586 km², toda essa área aqui. Mas a área que eu vou pegar é bem menor, né? Então eu clico e arrasto, ó, tá vendo? Olha como que eu fiz. Cliquei e arrastei, tá? E aí eu vou deixar aqui, né? Porque é só areado mesmo que vai me interessar. Tá? Vou colocar aqui, certo? E aí eu vou vir aqui no Search. Aí tem todos os satélites, né? Aqui da série do Sentinel. E muito interessante. E aí eu posso colocar o 2 e eu vou selecionar o A, né, por ele já vir com dados de correção atmosférica, certo? Ele vem então com dados um pouco mais completos aqui nesse sentido, tá bom? Certo, aí eu vou descer e aí eu vou colocar a primeira imagem, certo? Vou colocar a primeira imagem que é vamos voltar aqui para a gente ver as imagens. De 2021 é 5 de julho, então vamos achar aqui 5 de julho de 21. Vamos lá para o 2021. Julho, 5 de julho. Né? E aqui também, 2021, julho, 5 de julho. Tá? Então, assim, eu já sei que é essa data. Né? Então, aí de acordo com o critério que vocês foram utilizar para a pesquisa de vocês. Tá? Então, vou colocar o search. Ele deu alguns produtos aqui para mim. Ó, aqui apareceu então as imagens. Tá? Olha só. Então ele tem o produto 1C e o produto 2A, tá? Que já vem aqui com a correção atmosférica. Então vou selecionar aqui em cima, tá? Se eu fosse usar, por exemplo, para classificação de uso da terra, pode ser um C tranquilo, né? Mas como eu vou trabalhar com dados biofísicos, né, no caso aí da questão do índice de vegetação, também do índice da água, então vale a pena a gente pegar esse produto aqui do 2A, tudo bem? Olha só, então aí a gente vem aqui para, tá, ele até mostra aqui as informações, né, da questão dos metadados da imagem, né, aqui o retângulo envolvente que você pegou, né, dados aqui de coleta, né, dessa imagem. Aqui ele coloca zoom to product, aqui é para ver onde que está realmente, ó, e aqui na verdade
é a parte do órbita-ponto dele, né? É da parte imagiada. Bom, se de repente, que nem o caso de Alfenas, né? Que pega até um pouco mais para cá, né? Teria que pegar então duas cenas para depois a gente fazer o mosaico. Não vai ser o caso aqui de Areado. Bom, então aí a gente pode vir aqui para fazer o download dessa primeira data. Tá? E aí ele vai começar a processar. E aí, quando ele terminar esse processamento aqui, ó, ele vai começar a fazer o download da imagem aqui. Tá bom? Bom, eu não vou fazer porque eu já tenho, tudo bem? Vou mostrar como que ela vai vir então, tá bom? E aí, para a gente poder já colocar na pasta que a gente vai trabalhar, beleza? Bom, aí eu fiz então uma pasta chamada 2021, tá? Tem alguns testes aqui que eu já fiz. A imagem do Sentinel vai vir com esse nome bem grande. Até talvez depois ele coloca todos os dados, né, do sensor, da data de aquisição, né, enfim, do órbita-ponto. Depois talvez possa trocar esse nome, porque eu já tive até problema aqui com o QGIS dele achar muito grande esse nome. Tudo bem, mas é o nome que vem. E aí dentro, ó, tem várias informações e metadados, né? Então, depois eu recomendo então que vocês façam essa consulta. Então venham aqui no Granule, tá? E aí vai aparecer aqui os dados. Tá? E aí vocês vêm aqui no Image Data, e aí tem bandas aqui para 60 metros, 20 metros e 10 metros. Tá? Então também eu recomendo que vocês dêem uma olhada aqui, tá bom? Então a gente vai aqui para o 10 metros. Tá? E no 10 metros, tá? O índice de vegetação pela diferença normalizada, ele vai trabalhar com as bandas do infravermelho próximo e do vermelho. Nesse caso aqui especificamente, então, a banda 8, tá certo? E a banda 4. Sendo que o índice de vegetação ele vai fazer uma relação, né, por uma normalização, a partir da banda que tem a maior absorção da vegetação, que é o vermelho, tudo bem? E a banda que tem a maior reflectância da vegetação, que é o infravermelho próximo, tá bom? Por isso que a gente tem, então, essa razão de bandas, né, por assim dizer. Tá certo? Bom, tá feito aqui, então, o download dos dados de 2021. Tá bom? Então, eu vou minimizar. E aí vocês podem, por exemplo, pesquisar novamente. Vou tirar aqui. Volto aqui para o CERT, tá vendo? Aqui para a esquerda, ó, esse verde aqui, ó. Né? Então, novamente, Sentinel-2, sensor MSI 2A, e aí a gente vem aqui para a data. Sendo então que a segunda data vai ser essa aqui, ó, no dia 16 de maio de 2023, tá? Um período então que houve uma recuperação, tá, da cheia do Lago de Furnas, tá, aqui no sul de Minas Gerais. Então, deixa eu ver novamente. 16 de maio de 23. Então vamos lá. Na verdade, vamos colocar aqui, ó. Tem que esse final aqui, né? Então aqui 23 maio 16, tá? Certo? E aqui eu vou filtrar aqui também, para não vir aquele tanto de imagem, né? Maio 23, aqui 16, né? Vamos só conferir aqui novamente, 16 de maio. E aí eu vou aqui para procurar. E aí ele já colocou aqui os produtos, ó, tanto do 2A, os dois são dos 2A, na verdade, né? Aí que beleza, ó. Então, para esse caso,
qualquer um que você escolher aqui tá tudo bem. Na verdade, que acho que ele está colocando do processamento feito em 2024, né? Mas eu vou me ater a esse aqui de 2023, né? Porque estava mais fiel à época, tá bom? E aí, do mesmo jeito, ó, vocês podem colocar aqui para fazer o download, tudo bem? Ele vai iniciar aqui, né, uma porcentagem do download, vai passar aqui então para a área do download, vai fazer o download, tá? E aí vocês vão pegar essa imagem, tá? E aí a gente vai vir justamente para a pasta que a gente está trabalhando aqui nos índices espectrais aqui em 2023, tá bom? Então agora a imagem de 2023, tá? Mesma coisa aqui, né? Granule, image data. Então aqui os produtos de 10 metros, né? E no nosso caso, para o NDVI, a banda 8 e a banda 4, tá? Já adiantando, né, o NDWI, né, como ele vai trabalhar com massa d'água, vai ser uma relação parecida, tá, com a diferença que, ao invés da banda do vermelho, ele vai usar a banda do verde, tá certo? Para essa identificação, tudo bem? Aí a gente vai fazer depois também, tá bom? Muito bem. Bom, aí aqui, pessoal, a gente pode vir aqui para o projeto do QGIS, bem, projeto em branco. Aí, pessoal, até para adiantar, eu fiz aqui o recorte já com os municípios de Areado, tá? Então, eu vou colocar aqui. E tem algumas coisas aqui que são importantes para a gente considerar, tá? Porque depois a gente vai para o Raster Calculator e tem algumas coisas ali que são importantes. Bom, primeira coisa, pessoal, primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte. Estou aqui então com a banda 8, com a banda 4, tá? E ele tá mostrando aqui pra gente esse EPSG aqui, ó, 32723. Tá vendo? E ele diz respeito ao WGS 84, né, que vem lá da ESA. Então, se eu venho aqui na simbologia, na verdade, se eu venho aqui na fonte, né, informação, ele está aparecendo aqui para mim e está em WGS. Bom, o fato é que na hora de eu fazer a calculadora raster aqui, ó, ele, pelo menos no meu caso, ele dá esse problema, né? Porque ele está falando que ele tem uma precisão limitada de 2 metros. Bom, o que significa isso? Na prática, toda vez que eu, né, considerei essa projeção aqui, não deu muito certo o processamento, tá? Então, o que eu fiz, né, para melhorar? Eu reprojetei, tá, tanto o B4, B8 e B3, que é o que a gente vai utilizar, ou seja, todas as bandas, né, que vocês forem utilizar, para colocar aqui no Sirgas 2000, que é o 31983. Deixa eu ver se ele está aqui. Esse aqui, ó, tá? Mas não é aqui que vai colocar. Aqui ele até elimina o problema, aparentemente o aviso, mas para mim o processamento não deu certo. Então, para essas bandas, primeira coisa, depois que recortar, ou até no próprio momento do recorte, isso dá para fazer também, se fizer em lote, né? Também trabalhar com aqui a reprojeção das coordenadas, tá bom? E vai deixar lá então no 31983, nesse caso, tá bom? Estou falando de Areado, no sul de Minas Gerais, na minha área de estudo, o Sirgas 2000, no caso 23S, tá bom? Que é o 31983, o EPSG. Certo, pessoal? Então, dito isso, eu vou então tirar essas duas bandas e colocar as que estão com a projeção correta, beleza? Bom, aí, beleza, ó, tá certo? Ó. Agora se eu passo o cursor, é o 31983 mesmo, né? Aí até coloquei como nome, tá? Aí eu já posso fazer então NDVI para essas duas bandas. Tá bom? Então a gente vem no raster, calculadora raster. Aí como que a gente começa? Tá? A gente monta uma expressão aqui, ó. Então vai abrir o parênteses,
coloca então o infravermelho, a B8, tá? Menos a B4, fecha o parênteses. Como é uma razão de bandas, então a gente vai dividir aqui com a barra, abre o parênteses, B8, tá? Mais B4, certo? Fecha o parênteses, olha, ele colocou como uma expressão válida. Aí vocês já podem salvar, inclusive, né, esse NDVI. Então, estamos aqui com 2021, pode colocar aqui NDVI, eu já tenho feito aqui, né, 2021, vou colocar 2 já tinha feito, colocar areado, acho que não tem esse nome ainda, tá bom? Muito bem. E aí eu salvo, tá? E aí eu posso dar aqui o OK. Aí, ó, fez bem rápido, porque é uma área relativamente pequena, tá? E aí eu posso, tá, já tirar essas que estão aqui, ó. Mas, na verdade, vou deixar, né? Vou mexer aqui nessa que ele fez agora. Venho aqui na simbologia, banda simples, falsa cor, tá? O NDVI vai ser um índice que ele vai variar de -1, tá? 0 até 1, tá? Sendo que os valores próximos a -1 dizem respeito a áreas impermeabilizadas com ausência de vegetação, tá? Os valores mais próximos a 0, por assim dizer, com baixo índice vegetativo, tudo bem? Razão, por exemplo, de um estresse hídrico, tá? Um baixo vigor mesmo, pela característica do dossel da vegetação, enfim. Tá? E os valores próximos a 1 dizem respeito, tá, a um alto vigor vegetativo. Tá? Então, isso vai ficar evidente quando a gente comparar as duas imagens, né, sendo de 2021 e 2023. Tá? E aí vale a pena a gente utilizar essa paleta aqui, ó, né? Essa paleta que vai do vermelho, amarelo até o verde, tá? Sendo os valores com menores vigores vegetativos, com os valores mais negativos, tá? E os maiores aqui, então, mais para o verde, nessa paleta, então, tá? A gente pode aplicar, e aqui ele já mostra, né, essa área aqui com a vegetação. Existem também com os índices de vegetação, tá? Com a massa d'água, então, ou seja, os valores mais próximos ao -1, deixa eu colocar aqui então a paleta de cor, né, mais próximos a -1, mas aí eu posso também, né, para realçar talvez essas feições, aqui na simbologia eu posso colocar essa cumulativa corte de contagem, ele aumenta esse contraste, tá vendo? Tá certo? Então, até para ficar um pouco mais didático, eu posso colocar um base map aqui embaixo. Né? Vou colocar. E aí, ele vai... Deixa eu desabilitar isso daqui por enquanto. Tá certo? Ó, areado, tá certo? Olha só as áreas aqui que estão, por exemplo, bem vermelho, né? Áreas aí impermeabilizadas, com ausência de vegetação, né? Esse é o ponto 1. Áreas pavimentadas, né? Estou pegando aqui do laranja. E para o amarelo, né, áreas aí com baixo vigor vegetativo, por exemplo, uma pastagem, nessa época, uma pastagem degradada, né, uma pastagem com bastante estresse hídrico. Aqui esse vermelho é associado a áreas, por exemplo, de água, né, que também vai associar esse valor mais próximo do -1. Tá? E os valores mais próximos aqui a 1, pessoal, né, que o máximo que ele atingiu foi meio, né, mas, né, tá vendo? Ó? Olha que interessante. Né? Mas notem, em 2021, então, como eu havia falado para vocês, sendo aí um período de estresse hídrico. Tá? Então agora a gente pode fazer uma comparação com 2023, tá certo? Vou colocar aqui então as bandas de 2023. Bom, para não atrapalhar o nosso processo, eu vou tirar agora essas de 2021.
Eu vou remover. Aí coloquei, né? Então, essa daqui eu já corrigi também, eu já, na verdade, reprojetei, tá certo? Então, do mesmo modo, vou fazer aqui para 2023, tá certo? É o mesmo processo, tá? Então, na calculadora raster, né? Lembrando, abre o parênteses, coloca primeiro o infravermelho, subtrai da banda do vermelho, fecha o parênteses, divide, abre o parênteses, 8 mais a do vermelho, tá? Certo? E aí ele deu a expressão válida, vem aqui então também, e agora eu vou colocar dentro da pasta 2023, certo? Vou colocar aqui então, NDVI, underline 2023, underline areado. Né? Vou salvar, vou executar. Aí. E agora, tá, eu vou tirar essas que estão aqui. Do mesmo modo, eu vou aplicar essa paleta tá, para 2023 agora. Aí ele já até está também. Deixa eu ver se ele já colocou na acumulativa. Bom, vou colocar sem acumulativa. Né? Então, olha aqui a diferença dessa para essa aqui. Ó. Aqui com a seca e aqui com o período chuvoso. Ó, né? Então, o verde é bem mais vigoroso. Mas antes disso, tá? Eu posso, por exemplo, mostrando aqui também areado, né? Deixa eu tirar essa que está aqui, né? Areado, certo? Eu posso colocar aqui também essa notação da cumulativa aqui, tá vendo? Ele vai fazer um contraste um pouco maior dos maiores valores. E aí ele também identifica, ó, né? Olha só que interessante, os açudes, né? As áreas aqui, por exemplo, que não vegetação, por assim dizer, né? Certo? Então, olha só a diferença até da massa d'água, né? De 23 para 21, né? Tá certo? Então, isso pode ser depois quantificado, reclassificado, inclusive, né? Nesses valores, né? Então, olha lá, olha só. Tá vendo? Aqui também. Fica mais legal também para a gente ver essas áreas aqui de mata, né? Olha só. Então, eu tiro uma aqui. Olha só como que estava a seca, né? E o risco de incêndios, né? De queimadas aqui, né? Certo? Muito bem. Então, para isso dá para... essa questão que eu quero mostrar fica mais evidente se a gente trabalhar o NDWI para a questão da massa d'água, mas é bem claro também o recuo do rio, né? Olha só o recuo que a gente teve aqui, ó, e depois a recuperação, ó, tá vendo? Então, tudo isso dá para depois a gente quantificar. Tá? Algumas opções para a gente quantificar, né? Talvez a gente possa deixar aqui nesse método discreto, tudo bem? E a gente pode aplicar, é uma possibilidade para depois a gente fazer a reclassificação aqui também. E aqui também, né? Posso deixar aqui como método discreto, né? Para aplicar, né? E eu consigo então comparar, tá certo? Muito bem, está feito então o NDVI. Bom, o NDWI, tá? Então vocês procurem, né, na literatura, né, sobre os dois índices, acho que é interessante, tá? Que ele já é bastante conhecido, na verdade, né? Olha só aqui, ó, né, a questão dos telhados metálicos, né, por conta desse vermelho, né? Olha só, fica bem interessante mesmo para a gente ver. Bom, o NDWI, então, a gente pode fazer o seguinte, tá? Eu vou desabilitar momentaneamente aqui, e aí a gente, né, a diferença é que ele vai colocar agora a banda do verde, e vai ser associado primeiro, antes do infravermelho próximo, tá certo? Então,
Vou aqui então procurar primeiro de 2021. 2021. Bom, vamos ver aqui. Aí agora eu estou com a banda do infravermelho e com a banda do verde, certo? Muito bem. E agora aqui então, mesmo modo, né? Calculadora raster, tá certo? Vou abrir então parênteses, colocar a banda do verde, tá? Para 2021, tá? Menos o infravermelho próximo, fecho parênteses, coloco a barra, abro parênteses, vou colocar aqui então verde mais infravermelho próximo, certo? Vou fechar, certo? E aí, do mesmo modo, lá na pasta 2021, vou colocar agora então NDWI, tá? Underline 2021, underline areado. Underline areado, certo? Notem que já está reprojetado para as siglas 2000, tá certo? Vou aqui no OK, ele fez, né? O NDWI. E aí eu posso mexer também na paleta, tá bom? Vou aqui agora a banda simples falsa cor. E como aqui a intenção, tá, é para a gente identificar a massa d'água, né? Do ponto de vista de cores, seria legal então a gente deixar, voltar aqui para o Spectrum, tudo bem? E vamos fazer um teste aqui. Isso. Aí, olha só, aí ele vai identificar a massa d'água, tá? As outras nuances, né, de vermelho aqui não nos interessa. O que interessa é só essa identificação de azul, que é tudo que é umidade aqui. Então, inclusive para a gente quantificar, né, essa questão da massa d'água, é interessante a gente trabalhar aqui com o NDWI. E do mesmo modo, dá também para, né, a gente ampliar esse contraste aqui, né, para ele colocar só o que de fato é massa d'água, né? Então tem açudes aqui, inclusive, né? Deixa eu tirar aqui já essa daqui, ó. Vou remover, né? E aí, olha só, tá vendo, ó? Os açudes, tá? A própria massa d'água, né? Que em 2021, né? Essa problemática, né? Que nós tivemos aqui com a escassez hídrica, tá? Certo, pessoal? E aí, do mesmo modo, eu posso calcular também 2023, tá certo? É o mesmo procedimento. Então, vamos lá. Raster. Vamos colocar as imagens primeiro, né? Vamos colocar lá aqui em primeiro plano. E aí eu vou pegar então aqui as imagens. Aí, ó. Estão selecionados então verde e infravermelho próximo. Tá? Vou abrir, adicionar, tirar por enquanto essa visualização daqui. Né? Vou deixar ele para cá, mais para cá, ó. Beleza, vai facilitar para a gente. Então, verde e infravermelho próximo. Então, do mesmo modo, a gente vai aqui na calculadora raster, abre parênteses, coloca então aqui verde menos infravermelho próximo, fecha parênteses, coloca aqui o sinal de divisão, abre parênteses, banda do verde, mais, tá? Infravermelho próximo, 2023. Fecha. Expressão válida, bom? E aí eu vou também salvar agora para 2023. Então, DWI, tá certo? 2023. Underline areado. Perfeito.
E aí vocês podem também fazer o processamento, tá? Bom, então aqui ele também processou, tá? Vou tirar aqui então, né, essas outras que estavam aqui. Removo aqui elas, né? Então aí eu posso também trabalhar aqui na simbologia, tá certo? Já vou colocar aqui a acumulativa corte de contagem, tá certo? E aí eu comparo, né, ó, 2021 com 2023, olha só, né? 2023, tá? A questão do recuo, né, aqui da parte da água, né? Paralelamente, a gente nota também que existem maiores nuances de vermelho por conta da vegetação, tá? Mas isso a gente observa melhor no NDVI mesmo, né? Aqui a gente vai só se ater à questão da massa d'água mesmo, tá bom? Então ele vai identificar bacana, ó, né? Certo? Isso é bem interessante, tá? Então, por exemplo, no 2021 eu posso também deixar como método discreto, tá? É uma possibilidade, tá? Para trabalhar. E aqui no 2021, no 2023, aliás, posso colocar aqui também, ó, método discreto, aplico, ó, tá? Só para a gente identificar a massa d'água, tá? Então, por exemplo, para esse dado aqui, ó, né? Então, sim, é interessante que depois, tá? Eu já tenho até alguns outros vídeos que explicam, né, como fazer reclassificação. Vocês podem, por exemplo, reclassificar áreas úmidas, né, que seria esse, e a massa d'água a partir desses valores, tá, para um único valor na tabela, tá? E esses, por exemplo, esses três aqui, né, que nem interessam, talvez para o valor zero, tudo bem? E compara, por exemplo, desse ano aqui, ó, tá, para esse outro ano aqui, tudo bem? Do mesmo modo, isso pode ser feito, tá, para o NDVI, tá? No NDVI, aí o foco aqui no NDVI é trabalhar, por exemplo, essas áreas com maior, as duas últimas classes, né, com maior vigor vegetativo, né? No caso, o verde claro e o verde escuro, aqui na imagem, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Isso, ó, tá vendo? Ó? Aqui de 2021 e aqui de 2023, né? E também, né, quantificar o aumento dessa área, né, com estresse hídrico, né, com mais seca, né, em amarelo, né, tá? O aumento também dessa área com o laranja, né, ainda com mais estresse hídrico, né, e área colhida, e o vermelho, tá, que diz respeito, então, tá, a áreas sem vegetação, né, no caso aqui a própria massa d'água, né, enfim, aqui na cidade os telhados metálicos, áreas impermeabilizadas, né, por assim dizer. Então é isso, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aqui, né, desses dois índices que nós trabalhamos, né, no caso o NDVI e o NDWI, tá? E é isso, tá bom? Então tá? Lembrando que o NDWI ele é ótimo então para o reconhecimento de áreas úmidas e o NDVI para a gente comparar as vegetações aí com maior vigor ou com maior estresse hídrico, né, de acordo aí com a época de estiagem ou com maior abundância de pluviosidade, tá? Isso aqui, pessoal, é um exemplo, né, de índices espectrais, mas assim, a gente tem uma infinidade de índices espectrais, né? Índice espectral para queimada, por exemplo, né? Outros índices, né, para vegetação, né, para esse reconhecimento de áreas úmidas, tá? Então eu recomendo, tá, que vocês também pesquisem sobre mais índices espectrais para se trabalhar de acordo com o objetivo da pesquisa de vocês. Então aqui foi pegar
dois índices bem conhecidos, como que vocês coletam um dado lá do Copernicus Browser, tá certo? Coleta, você pode tanto visualizar, pegar imagens não georreferenciadas, pesquisar também imagens, né, para a gente trabalhar de verdade, de fato, né, como a gente fez aqui, trabalha na calculadora raster, né, e a gente pode fazer uma análise comparativa aí, de acordo com o que vocês acharem mais interessante e conveniente, tá bom? Então, quero agradecer, um abraço para todos e todas, tá? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, estamos aqui à disposição, tá joia? Valeu, pessoal. Um abraço.